Isane, Oi, já tô aqui já. pode abrir sua câmera. Vou abrir agora. Só um minutinho. Oi, Oi, bom dia. bom dia, tudo bom? Tudo bem? É um imenso É, prazer contar com a sua presença no nosso congresso. eu que agradeço, viu? Falar de neo e de pediatria para mim é sempre um prazer. Ao pessoal que está chegando aí, que está voltando, a gente vai iniciar agora a nossa segunda palestra com Isane Andrade. Ela é enfermeira graduada pelo Centro Universitário 9 de Julho, tem pós-graduação em neonatologia pelo Centro Universitário São Camilo, é pós-graduada em auditoria, mestrado em desenvolvimento pela Uniman Cruz das Almas Bahia e atualmente é docente do curso de enfermagem da Unifacid. É isso, Isani? É isso mesmo. Aí você esqueceu, mãe de Bela e mãe de Chuchu, porque a É, gente, a gente é muito mais coisa. quanto ao pessoal, as dúvidas, deixem no chat, no final, Isane, se tiver dúvida, eu vou passar para a Isane, ela vai responder, e a lista de frequência vai ser disponibilizada no final da palestra dela, tá? Qualquer coisa vocês deixam no chat que a gente vai verificando durante a palestra. Prontinho, obrigada. Por Olha, nada. eu tenho uma dificuldade certa de interagir aí com a tela não, com as pessoas, porque eu gosto de ouvir um pouquinho, viu, gente? Não pense que a minha palestra vai ser só eu falando, não. Eu não consigo trabalhar assim. E aí, quem me conhece já sabe disso, né? Eu estou tão feliz que eu estou vendo tantos alunos, pessoas até de outros estados, né? Aí, colegas que já trabalharam comigo lá na Bahia, muito, muito feliz mesmo, viu? Parabéns pela organização, é necessário. Eu acho que a pandemia deixou esse legado, né? Pelo menos uma coisa boa, da gente conseguir unir tantas pessoas distantes, e aí, quando é em pró do conhecimento científico, isso aí, Rodrigo, saudade. Eu e o Rodrigo trabalhamos juntos lá na Bahia. Menino bom aí dessa geração, porque eu estou passando e deixando aí o bastão para vocês, né? Eu já sou aí, já estou quase terminando minha carreira e vocês aí iniciando. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre. Eu talvez, fugindo aí um pouco do que vocês tiveram aí nos últimos dias, eu vou falar, obviamente, de questões de patológicas, mas eu quero falar mais sobre sentimentos, sobre o bebê que a gente espera e o bebê real, e trazer um pouquinho da minha vivência aí de 10 anos de UTI neonatal, entre o estado da Bahia e o estado de São Paulo e trazer um pouquinho dessa vivência, dividir um pouquinho aí com vocês. Como eu falei, eu já estou aí já quase 20 anos, então já estou quase terminando e passar para vocês aí. E as vivências a gente só consegue adquirir realmente percorrendo o caminho, né? Vou falar um pouquinho sobre a patologia, mas basicamente mesmo eu quero falar com vocês sobre as vivências mesmo. Gleice, agora eu não sei se pode, se eu tenho um problema de quebrar protocolo, mas eu queria ouvir um bom dia de alguém que está aí assistindo. Eu preciso ouvir um bom dia, senão eu vou me sentir muito Oi, sozinha. professora, bom dia. Bom Bom dia, dia. bom dia, bom dia, Oi, professora, bom dia. bom Oi, dia, professora, bom dia. Bom bom dia, dia. meu filho. Pronto, estou Bom dia, melhor agora. Gleice. Oi, estou Bom melhor. dia, Agora Jefferson. pronto, agora eu posso conversar. Estou melhor agora. Já recebi aí esse sentimento bom, então vamos lá, viu, gente? Qualquer coisa aí, vocês seguem o protocolo. Então vamos lá, só um minutinho. Qualquer coisa você pode chamar, tá, Isane? Eu vou estar aqui. Viu? Tá, eu vou tentar aqui, porque na verdade eu geralmente não uso muito o Meet, mas a gente dá conta. Rapidinho.
Eu não estou conseguindo compartilhar. Espera aí que eu vou... Mas você achou o botãozinho? Mas ele não está funcionando. Espera aí que eu vou chamar meu guia. Vai, pode Aqui, falar. do lado da mãozinha, tem o botão. Você viu apresentar agora? Ok. Você vai clicar, vai em tela inteira, Ok. vai clicar na tela lá dentro, que meio Aham. que vai selecionar ela e você bota em compartilhar. Tá. Aí agora eu posso ir na minha imagem. Pronto, agora tá indo. Pronto. Então vamos Aí lá, minha você, gente. aí agora você volta lá na sua apresentação PowerPoint, que daí vai entrar na sua apresentação. Tá. Você não está vendo ainda a minha apresentação, né? Não, a gente tá vendo sua tela aqui do Meet. Tá. Então, deixa eu ir lá. Vamos lá ver se agora vai. Você já está compartilhando a tela, viu? É só você ir Tá. no PowerPoint agora, onde está sua apresentação. Oi? É só você ir onde está sua apresentação agora. Pronto, já fui. Na minha tela aparece. Mas na sua não, né? Ainda não. Tá. Só um minutinho. Vai dar certo. Como diz vocês. Já entendi. Agora eu vou no PowerPoint. Tá abrindo? Ou ainda não? Você já abriu aí no seu? Estou abrindo agora. Estou entrando no PowerPoint. Mas não apareceu para você ainda, né? Tá como se você estivesse compartilhando a tela aqui do Meet. Minimize aí essa parte do Meet, a janela do Meet. Nada ainda, né? Eu vou Tá em fazer branco tudo de pra novo. gente. Tá. Eu vou fazer o passo novamente. Vamos ver se é rápido. Eu vou interromper e vou começar de novo. Tela inteira. Clica aqui em cima, compartilhar. Agora eu vou no meu PowerPoint. Agora tá abrindo. Pronto. Vou sair e entrei novamente. Tudo certo aí? Sim, aí você coloca no modo apresentação. Abriu? Sim. Pronto. Então Aí só vamos clica lá. Então você já sabe. nessa informaçãozinha. Só clica nessa informaçãozinha embaixo onde tem ocultar para poder. Pronto, já ocultei. Pronto. Então vamos lá, minha gente. Então, já sabem, né? Já me conhecem. Não por um acaso eu coloquei um coraçãozinho e há algum tempinho uma fotinha aí de uma UTI neonatal, que realmente é minha paixão. Infelizmente, hoje eu não estou mais, mas a vida leva a gente por outros caminhos. Isso é normal. Eu sempre digo que não fui eu que escolhi a ANEL, mas a ANEL que me escolheu. A minha história é interessante que a faculdade inteira eu passei achando que eu ia ser enfermeira obstetra. E aí, quando eu terminei a faculdade, lá em São Paulo, eu fui... naquela época, a gente tinha que fazer uma prova para entrar na pós-graduação. E aí, quando eu fui à faculdade, a pós-graduação de obstetrícia era todos os sábados. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou arrumar um emprego? Né? Eu sempre já tinha muito a cabeça de planejamento, né, de organizar.
E aí eu pensei, não, eu não posso fazer obstetrícia porque eu vou arrumar um emprego e vou dizer, na primeira semana eu vou dizer, olha, eu tenho, vou trabalhar, mas a minha disponibilidade é só de segunda a sexta, porque todo domingo, todo sábado eu tenho que estar na pós-graduação. Aí, na época, tinha neonatologia. Aí eu falei, neo tem a ver com obstetrícia, mas eu não gosto de neo. A minha experiência na neo tinha sido muito ruim no estágio. Mas aí eu resolvi, por impulso, jovem, 21 anos, sem pensar muito, falei, vou me inscrever em neo. Fiz a prova de neo, passei, e aí comecei a fazer a minha pós-graduação em neo, e de lá para cá foi uma paixão realmente assim, sem medidas, sem medida. E aí eu fui para meu primeiro emprego, que foi UTI pediátrica, e depois eu realmente caí na ANEL. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais lá. Por isso que eu digo que não fui eu que escolhi a ANEL, mas foi a ANEL que me escolheu. E aí, só para a gente falar um pouquinho sobre as cardiopatias congênitas, estima-se que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem mais de 130 milhões de crianças no mundo que têm algum tipo de cardiopatias congênita. Então, a gente não está falando de algo que é difícil da gente encontrar, muito pelo contrário. A gente tem uma demanda de casos muito grande aí no mundo, existe uma relação de que a cada 100 nascimentos por segundo, 3,5 milhões de doentes por ano. Então, aí a gente vê que é uma quantidade grande. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são 10 casos a cada 10 mil nascidos, quando a gente vai para o coeficiente, estimando cerca de 29 mil crianças que nascem com cardiopatias congênitas por ano. E aí, desse total de 29 mil, cerca de 6% delas, elas morrem antes de um ano de vida. E aí a gente ainda tem um outro dado muito ruim, que dessas crianças que sobrevivem, ou elas vão ter uma sobrevida, uma limitação, ou elas acabam indo a óbito nos primeiros 5 anos de vida. Na apresentação grave, que são as cardiopatias mais complexas, ou a associação de várias cardiopatias, 30% vão a óbito aí ainda após o nascimento ou no primeiro ano de vida. Por isso, quando a gente fala da importância do diagnóstico precoce, a gente está falando em sobrevida ou em qualidade de vida. Por isso, a gente já entendeu aí de forma muito breve, muito rápida. Quem me conhece sabe que eu também falo muito e falo um pouquinho rápido. Qualquer coisa que estiver um pouquinho rápido, me sinalizem que eu volto e aí a gente fala novamente. Mas, em resumo, o que a gente disse até agora? A ideia de professora de ir e voltar, que a gente tem um número grande de nascimentos de crianças com cardiopatias congênitas, quando a gente fala no âmbito mundial. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala em cerca de 29 mil crianças que nascem com cardiopatias congênitas, nascem com diagnóstico intraútero ou com diagnóstico pós-nascimento. Dessas crianças, cerca de 6% elas vão morrer antes de completar um ano de vida, seja pela complexidade da cardiopatia ou pela falta de atendimento adequado ou conduta e direcionamento adequado dessa sua patologia. Quando a gente pensa em apresentação grave, o que a gente pode qualificar como apresentação grave de uma cardiopatia congênita? São aqueles pacientes que têm que além de, eles não se limitam a uma cardiopatia, mas ele tem várias malformações associadas. E aí, ao invés de 6%, a gente sobe para 30%. Por isso, é importante o diagnóstico precoce como fator principal para o atendimento correto,
para diminuir, mitigar essas complicações das cardiopatias no tempo necessário. Porque quando a gente fala de cardiopatia, e eu não estou falando tão somente das cardiopatias congênitas, mas tudo aí que vocês estudaram aí ao longo desses dias, infarto agudo do miocárdio, revascularização, quanto mais precoce, mais assertiva for a intervenção, seja intervenção cirúrgica, seja intervenção de atendimento de enfermagem, de fisioterapia, exames laboratoriais, quanto mais precoce e eficaz for essa intervenção, maiores as chances de sobrevida, de correção e de qualidade de vida para esse paciente. Vocês falaram isso aí ao longo dos dias, vocês ouviram isso ao longo dos dias, eu tenho certeza absoluta disso. Então, quando falamos de cardiopatia congênita, diagnóstico precoce e tempo de intervenção, óbvio, de uma equipe bem preparada, são agentes cruciais para a qualidade de vida dessa criança. Entre aí, quando a gente pensa nas causas, na verdade, a gente vai encontrar vários estudos falando sobre as causas das cardiopatias congênitas, mas a gente agrega algumas causas que são mais comuns, né? E aí, entre essas possíveis causas, a gente trouxe aqui algumas, com olhar, quando a gente fala esse fator materno. O que eu tenho que observar numa gestante e pensar lá futuramente numa cardiopatia. Por que eu digo em pensar? Porque eu sei que vocês estarão inseridos em várias áreas aí de atividade da enfermagem. Então, quando eu estou fazendo o meu pré-natal lá de baixo risco na atenção primária, eu tenho que pensar, sim, numa cardiopatia congênita. Mas, professora, o que tem a ver cardiopatia congênita com a atenção primária? É lá na atenção primária que eu posso observar os fatores maternos como contribuinte para o desenvolvimento dessa cardiopatia. E quais são? A diabetes mellitus, né? Ou mesmo a diabetes gestacional, a hipertensão, o lúpus, a infecção por rubéola e sífilis. Aí eu chamo a atenção para a questão do sífilis, né? A sífilis, na verdade, é algo que a gente encontra hoje no pré-natal, assim, num avalanche. E aí eu levo vocês aí à reflexão para quem já está atuando, ou quem está aí ainda em estágio curricular, ou mesmo estágio extracurricular, o quanto de casos de sífilis a gente encontra. Eu também, além da enfermagem, eu dou aula para medicina da família para o pessoal, medicina, comunidade e família para o pessoal do curso de medicina. E aí a gente faz muita visita às UBS, né, que são meninos do primeiro, do segundo, do terceiro semestre, então a gente faz muita visita. E recentemente tem tido um movimento, e aí até um trabalho que tem sido desenvolvido pela Faculdade Federal do Rio Grande do Norte, que é um estudo em conjunto com a Universidade Americana, para políticas mesmo, desenvolvimento de políticas públicas com controle, visando o controle da sífilis, né, gestacional, da sífilis congênita. Mas a sífilis já vem sendo discutida há muito tempo, a gente fala disso, né, a gente estuda isso, existem os protocolos da IST, mas a gente precisa trabalhar uma política, um programa específico para a gestante. Isso se faz necessário, na verdade, eu acho que a pandemia atrapalhou muito essa questão dos programas, né? Mas a gente precisa discutir cada vez mais e pensando sempre no feto, no conceito, né? O que essa sífilis pode causar, essa sífilis congênita pode causar para esse bebê, né? Para o desenvolvimento dessa criança, do ponto de vista intelectual, cognitivo, né? Mas também do ponto de vista fisiológico, funcional. Então, eu chamo a atenção para vocês das questões da sífilis congênita, para os nossos bebês, que também está associado aí às malformações. O uso de medicamentos e drogas e história familiar. A gente também tem vivido
um boom, né, de uso de entorpecentes, não só em moradores em situação de rua, porque quando a gente pensa em crack, a gente muitas vezes automaticamente associa a pessoas que não têm acesso ao pré-natal, ou a pessoas que estão em vulnerabilidade, né, pessoas em situação de rua, mas o crack ele está inserido na sociedade, ou outras drogas, não só o crack, mas outras drogas estão inseridos. O crack ele acaba levando a pessoa para a situação de rua, ou porque ele agride muito, né, a questão social do paciente, mas a gente não foge disso no pré-natal. Tudo que eu acabei de falar aqui, a gente encontra o tempo todo no pré-natal, seja no pré-natal de baixo ou alto risco, mas é lá na ponta, né, na primeira classificação do pré-natal, que a gente consegue averiguar aí essas questões, tá? Estão conseguindo acompanhar, meu povo? Estão acompanhando, gente? Cadê o feedback? Eu preciso de feedback. Tá tranquilo aqui. Pronto, ok. Muito obrigada. Pronto, estamos aqui. Ok, obrigado. Pais e mães portadoras de cardiopatias congênitas, né, que tiveram passado dessas cardiopatias, apresentam ou não corrigidas, né, porque a gente sabe que algumas pessoas elas vão viver a vida toda com suas cardiopatias do coração, fazendo analogia, suas cardiopatias queridas do coração, apresentam uma chance de 2 vezes maior de gerar um bebê cardiopata. Então, se eu tenho uma mãe, se eu tenho um caso de cardiopatia, né, tanto no pai como na mãe, existe essa chance porque a gente tem um fator também hereditário e também algumas questões genéticas. Estima-se que 40%, aí a gente vai para as crianças também de síndrome de Down, né, que estima-se que 40% das crianças portadoras da trissomia 21, né, cromossômica, apresentam também chance de cardiopatias congênitas, e dessas cardiopatias, dentro desses 40% dessas crianças, 25% dos casos estão ligados ao defeito do septo atrioventricular. Então, já é sabido, né, já sabemos, já existem pesquisas muito bem validadas. Então, quando uma mãe ela está gestante e ela está gestante na ultrassom morfológica, na medida da translucência nucal, já se tem o diagnóstico da trissomia 21, essa mãe deve ser melhor acompanhada, ou eu não gosto da palavra melhor, porque fica parecendo que o outro é mal acompanhado, né? Mas ela deve ser acompanhada de forma efetiva também na investigação de cardiopatias congênitas. Então, pais e mães portadores de cardiopatias congênitas, corrigidas ou não, apresentam uma chance 2 vezes maior de gerar um bebê cardiopata, e também mães com diagnóstico, né, bebês com septo com diagnóstico da trissomia do 21, cerca dessas crianças, de 100 crianças, de 100%, 40% tem uma chance de apresentar, na verdade não é chance, vão apresentar proporcionalmente cardiopatias congênitas. Desses 40%, 25% serão defeitos do septo atrial. Relembrando, quando a gente fala de fatores maternos, diabetes, hipertensão, lúpus, infecção, especificamente aí falando da rubéola e da sífilis. Chamei a atenção para vocês do aumento, do boom da sífilis que vivemos no país, não de agora, mas pelo menos há uma década, mas ainda sem uma política pública ou sem um programa específico voltado para gestantes. Então, deveremos ouvir, né, e devemos buscar mudança no que diz respeito às nossas gestantes. A gente já trata, com ampicilina, mas o abandono do tratamento ainda acontece, e as questões também do parceiro não querer ser tratado ou não validar no final do tratamento, né? Então, isso expõe também as nossas crianças, os nossos conceitos, aí, os nossos bebês, ao surgimento das cardiopatias congênitas. O uso de alguns medicamentos, o uso de droga e a história familiar, que também tem a ver aqui com esse nosso slide. E aí, contudo, o diagnóstico, a gente entende aqui que o diagnóstico ele pode ser feito no período gestacional ou no período pós-nascimento.
Isane, no período gestacional, é comum acontecer esse diagnóstico? Infelizmente, não. Quando a gente fala de SUS, de saúde pública, o nosso pré-natal, ele ainda está há pelo menos há uns 15 anos sem a gente fazer qualquer mudança no que diz respeito à triagem, a exames. Então, a gente muda os exames, quem trabalha com pré-natal sabe disso, a gente muda os exames de rotina. No primeiro trimestre eu faço esse exame, exames laboratoriais. No segundo semestre eu faço esse exame. No terceiro trimestre, esses exames, incluindo as sorologias tão importantes também para ir, que a gente já entendeu que algumas infecções, né, aumenta a possibilidade aí dessa malformação cardíaca. Né? Só que quando eu penso em exames por imagem, a gente não teve nenhuma evolução. Hoje o que é preconizado é uma ultrassom, mas muitas prefeituras, muitos programas de atenção primária, a gente não faz uma morfológica, a gente não faz um eco fetal, né? O eco fetal, ele já é preconizado pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele já existe um movimento, não é de agora, é um movimento de 10 anos atrás, ou um pouco mais, sobre a incorporação da ecocardiografia fetal dentro do pré-natal, mesmo pré-natal de baixo risco. Mas, infelizmente, a gente ainda não evoluiu para isso. O nosso pré-natal, da atenção básica, da atenção primária, do SUS, ele continua ainda basicamente da mesma maneira que a gente faz lá desde 2013, quando a gente tem o programa da Rede Cegonha. Mas a gente não teve uma evolução no que diz respeito a exames por imagem. Mas o que é preconizado é que toda gestante, não é só quem tem risco, né? Aqueles agentes que a gente acabou de falar aqui, filhos de portadores, trissomia, diabetes, lúpus, né? São fatores aí de risco para o surgimento das cardiopatias, mas que toda mulher gestante tivesse o direito, né, de fazer, além da ecografia, além da ultrassonografia transfontanela, ela deveria fazer também o ecocardiograma fetal, que ele deve ser feito entre 21 e 28 semanas da gestação, onde o médico vai avaliar as estruturas cardíacas desse concepto. E com isso, né, com esse diagnóstico, essa criança pode ser, inclusive vocês sabem disso, que já existe cirurgias intraútero. A evolução da cirurgia intraútero, ela é basicamente cirurgias neurológicas e cirurgias cardíacas. Então, isso já acontece nos grandes centros, né? Acontece em São Paulo, volta e meia, se vocês procurarem aí na grande mídia, a gente vai encontrar lá que foi feita uma cirurgia para corrigir uma cardiopatia, ou que foi feita uma cirurgia para corrigir uma má formação, né? Às vezes uma mielomeningocele, volta e meia a gente está ouvindo. Infelizmente, no âmbito SUS, a gente ainda não evoluiu. Eu, para ser sincera para vocês, eu queria que a gente evoluísse, pelo menos, para a ultrassom morfológica. Porque com a morfológica, é possível, com um profissional bem preparado, verificar também as estruturas cardíacas, né, do nosso concepto. Mas, infelizmente, ainda a gente não evoluiu para isso. E aí, e depois do nascimento, como que a gente pode avaliar? Existe um teste muito tranquilo de se fazer, inclusive validado pelo nosso COFEN, então nós, enfermeiros, podemos fazer. A maioria das maternidades hoje já implantaram e já utilizam esse teste, que é o teste do coraçãozinho. É um teste que, assim como a todas aquelas triagem neonatal, teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do ouvidinho, hoje a gente também tem um teste do coraçãozinho, e diferente das outras triagens, como o teste da orelhinha, que existe um custo, que eu preciso ter um profissional específico para fazer, que é o fonoaudiólogo, né, para fazer o teste da orelhinha, eu preciso de um aparelho, né, mais específico e etc. O teste do coraçãozinho é muito tranquilo.
O teste do coraçãozinho consiste no uso do oxímetro, aquele oxímetro normal, não aquele portátil, o de dedo, né? Mas o oxímetro normal, que a maioria dos hospitais tem, até porque se eu faço cirurgia, eu tenho que ter oxímetro. Então, as maternidades vão ter oxímetros porque fazem cesarianas. Então, elas já têm que ter lá no seu hall de material hospitalar, equipamento médico hospitalar, já é exigido ter numa maternidade um oxímetro. Então, o profissional enfermeiro, lá com 24 horas de vida, ele vai lá verificar. Em alguns lugares o técnico faz, mas a orientação do COFEM é que nós mesmos, enfermeiros, devemos fazer. E você deve ser capacitado, né? Vai trabalhar na maternidade, existe alguns treinamentos específicos, ou pelo menos deve existir, e aí você vai ser capacitado para fazer esse teste. Esse teste, a assertividade dele é acima de 70%. Então, olha para você ver uma coisa muito simples, mas que de 70% dele, ele acerta nesse diagnóstico, nessa primeira triagem, nessa primeira avaliação. Então, você vai verificar a oximetria do bebê nos membros superiores e no membro inferior. Eu vou ficar na dúvida se é direito ou esquerdo agora, mas acho que é direito. Alguém olhe para mim e me dê a resposta, por gentileza. E aí, se tiver uma alteração maior do que 5 pontos, né? Então, estou 90, estou 95, a gente tem um impressozinho, e aí a gente comunica o pediatra que passa a visita, né? E aí, depois disso, a gente desespera, sai correndo, todo mundo desorienta. Não. Aí ele vai encaminhar esse bebê para um cardiologista e um cardiologista pediátrico, e aí ele vai fazer um ecocardiograma, não mais fetal, mas um ecocardiograma no bebê. Como eu disse para vocês, dessa primeira triagem, a eficácia dele é acima de 70%. Então, fiz em 10 bebês, 3 deram alterados nessa primeira triagem. Os 3 foram encaminhados para o cardiologista. Desses 3, somente um não vai ter nada. Os outros 2, com certeza, vão ter alguma alteração. Para você ver como é que um teste tão simples pode encurtar aí esse período de acompanhamento com um cardiologista pediátrico. Então, é um exame simples, indolor, fácil de fazer, não precisa de grande tecnologia, e eu consigo aí filtrar quase mais de 70% das cardiopatias. Mas aí tem bebê que já nasce cianótico, que já nasce com desconforto respiratório, aí é outra situação, gente. Eu estou falando aqui dos bebês assintomáticos, né? Que muitas vezes a gente não percebe, porque só lembrando um pouquinho lá da pequena circulação, quando vocês estão estudando lá, não sei se é anatomia, fisiologia, ou é mesmo um pouquinho na obstetrícia, quem estudou, né, porque tem muita gente aí que já está atuando, já são enfermeiros, futuros e já colegas, então a gente sabe que tem bebês, que eles recém-nascidos, que eles já evoluem com desconforto respiratório nas primeiras horas de vida. Lá é um processo de adaptação, porque diferente dos outros órgãos, a parte pulmonar, ela ainda não é funcionante. Então, ele vai fazer as trocas gasosas através toda daquela pequena circulação. Mas aí ele assume sozinho. Então, é natural que nas primeiras horas ele pode apresentar alguma cianose periférica, né? Tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria tirou lá, que lembra que no APG a gente avalia a coloração, e a sociedade, quando ela cria seu fluxo lá de 2016 de reanimação, ela tirou a coloração, porque já é esperado que o bebê não nasce saturando 90%, 100%, né? Ele vai precisar de um período. Mas é importante, além do teste do coraçãozinho, que nós que atuamos na obstetrícia, que atuamos em centros de partos naturais, a gente tenha um olhar sobre esse desenvolvimento nas primeiras 24 horas e 48 horas. Então, a gente precisa observar a atividade, a gente precisa observar a coloração, a gente precisa observar desconforto respiratório. Porém, a minha vivência me diz que crianças com cardiopatias importantes, elas
logo após o nascimento, as primeiras 6 horas de vida, elas já começam a apresentar cianose central, desconforto respiratório importante. Mas nós não vivemos só de grandes cardiopatias, nós vivemos também das pequenas, né? A comunicação intraventricular. Então, por isso, é importantíssimo o teste do coraçãozinho. Peço a gentileza de quem trabalha no interior, que às vezes não tem esse teste ainda instituído, leia sobre o assunto, é muito fácil, é algo muito simples. Óbvio, como eu disse para vocês, não é que vai dar alterada, a gente vai sair doido, né, para resolver aquilo no final de semana. Mas, como já dito, é uma triagem neonatal, como o teste do pezinho, que a gente espera alguns dias para sair o resultado, como o teste da orelhinha, que às vezes a gente tem que repetir pelo resto de parto, como o teste do olhinho, que às vezes a gente encaminha para o oftalmo. Então, quem vai dizer se é ou não é uma má formação é o cardiopediatra. Mas é importante que a gente faça essa triagem. As cardiopatias congênitas, elas são divididas em cianóticas e acianóticas. As acianóticas, como eu disse para vocês, são aquelas que o bebê não vai apresentar uma cianose central. Ele pode ter uma cianose periférica, mas ele não tem uma cianose central, com certeza. E aí, geralmente, são justamente essas que a gente consegue pegar lá na nossa triagem. Não que a gente não consiga as outras, tá? Só aqui, para deixar bem claro. Mas aqui, como não tem a cianose, às vezes ela passa despercebida, que a gente não consegue observar. Então, é importante o teste do pezinho para todos os bebês. Mas quando eu falo das acianóticas, eu consigo pensar que ela é mais importante porque eu não tenho muitos sintomas. Então, é a comunicação intraventricular, a comunicação intraatrial, a persistência do canal arterial, que é algo muito comum, essa persistência do canal, principalmente nos prematuros. Em algumas cardiopatias, é até necessário manter o canal, né, aberto, para ter para minimizar os efeitos hemodinâmicos, né, dessa cardiopatia, a coartação da aorta. Então, essas são as cianóticas, porque ele consegue fazer a troca, ele consegue fazer uma troca de venoso para arterial, que consegue manter as necessidades mínimas, né, de oxigênio aí nesse bebê. A gente observa aí na fotinho um pimpolhozinho aí que fez uma cirurgia cardíaca. Hoje, geralmente, os procedimentos, eles são menos, né, invasivos, então a gente consegue ter cirurgias menores, mas em muitos momentos ainda é necessário, a gente ainda não evoluiu nas cirurgias cardíacas para pequenas incisões, né? Então tem que abrir todo o tórax. Eu acho que em adulto também a gente ainda segue aí esse protocolo da abertura do tórax mesmo, acima do externo. É uma cirurgia muito dolorosa, é um pós-operatório, na verdade, né? É um pós-operatório muito doloroso. E lembrando que essas criaturinhas não falam, né? Então, a gente tem que entender o olhar, a gente tem que achar outra maneira de comunicação que não seja a comunicação verbal. Olha aí como é que esse mundo da neonatologia é um mundo realmente à parte. E aí a gente tem as cianóticas, que é a tetralogia, como o nome diz, tetra. Então, ela é uma associação de 4 malformações, ela tem comunicação, ela tem atresia, então ela tem várias malformações associadas, tem que ser 4, né? Por isso, tetralogia, transposição das grandes artérias, atresia tricúspide e defeito do septo atrioventricular. Como já disse para vocês, a maioria, se a mãe tiver um pré-natal bem acompanhado e durante o pré-natal for realizado o eco, né, o eco fetal, a gente consegue, o médico vai conseguir diagnosticar alguma dessas malformações. Mas e aí? Aqui em Teresina não faz cirurgias, grandes cirurgias cardíacas. O que vai adiantar para mim saber que tem? Gente, primeira coisa, se eu estou grávida de um bebê que tem uma malformação cardíaca, o ideal é que eu vá para um centro onde eu vou ter esse suporte. Recentemente, eu não sei se vocês viram, tem um ator da Globo, que eu vi em alguma coisa aí, que eu não assisto TV, mas às vezes a gente vê no Instagram, ou a gente vê naquelas coisas de notícias que a gente vai passando, né, que chega pra gente. Ele é carioca, mas aí a mulher estava grávida, e aí descobriu no pré-natal que tinha uma malformação cardíaca, e ele foi para onde? Para ter o bebê em São Paulo.
Eu não li, mas acredito que tenha sido até na beneficência portuguesa. A beneficência portuguesa em São Paulo é referência no Brasil em tratamento de cardiopatias congênitas. Quem tiver aí curiosidade, entre lá no site, vocês vão ver vários assuntos, vários linkzinhos falando sobre as cardiopatias. Tive também uma amiga que morava em Barreiras. Eu morei em Barreiras, no interior da Bahia, que faz até divisa com o Piauí. E aí, durante o pré-natal dela, foi na morfológica, o médico, doutor Hélio, também foi meu obstetra, ele conseguiu verificar uma pequena malformação. Ele não conseguiu precisar que malformação era, né? Mas ele conseguiu diagnosticar. Na época, na cidade, não fazia o eco fetal, isso há 8 anos atrás, 9 anos atrás, porque acho que o filho dela era mais velho do que a minha. E aí ele encaminhou ela para Brasília, ela foi em Brasília, fez o eco fetal, e aí ele tinha era uma tetralogia, mais outras malformações, e aí o parto dela foi feito em São Paulo, ele foi assistido desde o primeiro a hora de vida por uma equipe multidisciplinar, né, interdisciplinar, e aí ele conseguiu ter uma vida. Depois, ela tem até um Instagram, é Davi Gigante. É uma história que me tocou muito, porque eu vi ele pequenininho, ele foi na minha casa brincar com a minha filha. Só que, infelizmente, geralmente, essas crianças portadoras de cardiopatias congênitas, elas não vão passar por uma cirurgia. Elas vão passar por várias cirurgias, né? Ao longo da vida, porque elas têm que ganhar peso, tem que ver se o primeiro procedimento deu certo, para depois mexer no outro lado do coração. Então, é um caminho é um caminho longo, é um caminho difícil. E aí, a primeira cirurgia ele saiu bem, pós-nascimento, a segunda ele saiu bem, ele teve alta, foi para casa, voltou, né, para o interior da Bahia, e aí ele tinha uma criança que ele tinha um desenvolvimento motor um pouco mais atrasado, né? Ele tinha um atraso no desenvolvimento motor, a parte cognitiva era extremamente preservada. Então, ele tinha um desenvolvimento cognitivo normal, uma criança muito inteligente. E aí, quando ele completou 4 anos, acho que 3 ou 4 anos, ele voltou para fazer uma nova cirurgia, que era necessária, porque ele já tinha um ganho de peso ideal, já tinha tido todo o processo de recuperação da cirurgia anterior. E aí, infelizmente, na cirurgia, que toda cirurgia tem risco, né? A gente que se engana. E é uma cirurgia simples. Toda cirurgia, seja ela de grande, pequena ou médio porte, existe um risco sim, né? Aí a gente vai ter um baixo risco, um médio risco e um alto risco. Mas que existe risco, existe. E aí, durante o procedimento cirúrgico, ele teve uma parada, né, cardíaca, e ele foi reanimado por mais de 20 minutos. Infelizmente, ele ficou com sequela neurológica. E aí, depois disso, a família toda teve que mudar para São Paulo, abandonar toda a vida aqui, que tinha na Bahia. Óbvio que eles tinham um plano de saúde, então isso facilitou um pouco, mas infelizmente. E aí a vida de UTI não é fácil, que a gente vai falar um pouquinho aí na frente, que é o meu sentido de estar aqui hoje é para falar sobre isso. E aí foram 2 anos e meio de internação. Ele foi para casa com home care, ficou em casa, acho que pouquíssimo tempo, voltou novamente, e aí, infelizmente, ele veio a óbito, mas aí foi uma vida, né, de 6 anos, sendo desses 6 anos, praticamente 4 anos, essa criança passou a vida dentro de uma UTI, né? Então, é um bebê de UTI e uma mãe também, né? Uma mãe de UTI. E realmente é muito difícil. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a cardiopatia congênita ela não se resume ao diagnóstico ou a uma cirurgia. Ela se resume a uma vida de acompanhamento e a várias cirurgias. E aí a gente vai, propriamente dito, para o que a gente já introduzia um pouquinho com a história do Davi, e agora eu venho aqui para vocês com a ideia, né, do bebê idealizado, que é mesmo falar um pouquinho sobre sentimentos, e aí a gente vai para o bebê idealizado, que é esse bebê lindo, fofo aí. Quem imagina ter um bebê cardiopata? Ninguém, né?
Eu acho que ninguém pensa assim, eu quero um bebê desse para mim. É meu sonho. Não, desde criança, olha, quando eu engravidar, eu quero um bebê assim. Pelo amor de Deus, eu não estou falando do bebê, eu estou falando de um bebê cardiopata, de um bebê hospitalizado, de um bebê que vai passar, que vai sofrer múltiplos procedimentos ao longo do dia, né? Existem pesquisas que falam que um bebê hospitalizado numa UTI neonatal, ele durante 24 horas, ele passa por mais de 200 procedimentos dolorosos. Olha que situação, né? Procedimentos que causam dor. Que eu vou trocar esses eletrodos, vamos lá, isso causa dor. Eu vou fazer o curativo aqui, isso causa dor. Eu vou mexer no catéter, isso causa dor. Eu vou mexer nas lesões que causam dor. Eu vou trocar o decúbito, causa dor, né? Do que diferente, se a gente pensar lá na década de 80 e 70, acreditem, os especialistas achavam que o limiar de dor de um recém-nascido era menor, que por ser recém-nascido ele não sentia dor. Talvez alguém aí já ouviu a avó falando isso. Não, menino não sente dor, menino. Porque, né, se pensava que, tá em desenvolvimento. Muito pelo contrário. Os bebês sentem dor como nós, né? E a dor, eu ainda acredito que seja um processo mais complexo, porque a gente fala, e eles não falam, né? Eles não falam de forma verbal, eles nos falam com olhar, com a face de dor, e a gente precisa aprender a interpretar isso. E aí, por isso que eu digo, quem não tem sensibilidade, quem não gosta de desenvolver sensibilidade, todos nós temos, mas algumas pessoas desenvolvem sua sensibilidade um pouco mais, porque se permitem isso, né? Se deixa desenvolver. Outras pessoas não, talvez porque não queiram se envolver, ou também por afinidade. Não quer dizer que todo mundo tem que gostar de trabalhar com neonatologia, com pediatria, porque é afinidade. Eu, por exemplo, se vocês me colocarem para trabalhar com oncologia, eu acho que eu no primeiro dia, eu abandono o posto de trabalho, porque não tem nada a ver comigo, é uma questão que me traz grande sofrimento mental, então eu não consigo, com certeza, trabalhar. Se for na parte de auditoria, pode me colocar, mas para lidar com o paciente oncológico, não dá para mim. Então, é questão realmente de perfil, né? Mas também a gente pode se deixar desenvolver. Como é que eu vou saber se eu tenho um perfil se eu também não me dou a oportunidade? Então, é importante que a gente também se dê esse direito, né? Com certeza. E aí a gente vai para o bebê idealizado, que é esse bebê lindo mesmo, esse bebê maravilhoso, é o bebê que eu vou estar saindo da maternidade, que eu utilizei todo aquele enxoval que eu fiz com muito carinho, que eu ganhei dos amigos, que nós tivemos, nós fizemos chá de bebê, chá de revelação. Então, esse é o bebê idealizado, é o bebê que também a mídia traz para a gente, né? Que é o bebê perfeito e é o bebê que toda mãe deseja. A gente não pode ser hipócrita, gente. Quando eu vejo, às vezes, assim, quando a gente fala de inclusão, é um assunto que eu gosto muito, a gente fala assim, a gente vai aceitar. Mas a gente não pode ser hipócrita de dizer que a mãe, ela desejou ter um bebê sindrômico. Ela desejou ter um bebê com a cardiopatia. Nenhuma mãe deseja isso. A mãe deseja um bebê perfeito, saudável, né? Bonito ou não. Bonito ou não é uma outra coisa, mas saudável, eu acho que não existe nenhuma mãe que vai desejar um filho saudável, mesmo que não seja saudável, mesmo que durante a gestação ela não tenha hábitos saudáveis. Uma época, acho que foi lá em Alagoinhas isso, uma paciente, o nome dela era, deixa eu lembrar, acho que eu não vou lembrar o nome não, porque lembrar o nome já fica mais difícil. Ela é uma paciente usuária de crack, moradora em situação de rua, e ela gestante, e ela sabia que quando ela usava a droga, ela corria para a maternidade. Ela já corria, que ela falava assim, eu fiz mal pro meu bebê, eu sei que meu bebê não tá bem. Então, assim, a gente não é porque ela é usuária de droga que ela sabe o risco, ela assume o risco, mas ela sofre por isso. Nenhuma mãe quer um bebê, eu quero um bebê mal formado. Ela não quer. Ela não tem esse desejo, ela idealiza isso. Ela idealiza lá seu bebê gordinho, cheio de dobrinhas, lindinho, bonitinho, e a gente idealiza o quê? Sair da maternidade, óbvio que é difícil, eu quero ver quem é que consegue sair da maternidade com essa barriga aí, mas tudo bem.
né? Lindo, maravilhoso, acompanhado pelo companheiro, um parto normal, perfeito, né? É assim que as pessoas sonham em sair da maternidade. Só lembrando que eles depois tiveram um bebê que foi prematuro, né? Então, eles conheceram os dois lados. Só que esse, muitas vezes, é um bebê real, né? É um bebê numa UTI neonatal, um bebê distante da família o tempo todo, porque a mãe está no pós-parto, a mãe está no puerpério, então essa mãe tem dor, essa mãe, às vezes, foi uma cesariana, então ela tem uma sutura, ela tem uma ferida operatória que dói, ela está tomando antibióticos, ou ela ainda, ou ela tem, ou mesmo parto vaginal, mas ela ainda não está pronta para se internar numa UTI neonatal junto com o bebê, né? Porque uma UTI ela não é fácil para ninguém. Uma UTI é um ambiente diferenciado, quem trabalha em UTI sabe disso, né? Óbvio que com a rotina do dia a dia a gente acaba levando de uma maneira mais leve, mas uma hospitalização de um bebê recém-nascido dentro de uma UTI não é algo fácil nem para a mãe, muito menos para o bebê e para a família, né? Então, diferente aí da família unida que fez a maquiagem para tirar a foto, esses pais vão se encontrar nessa situação, né? Desolados. Essa é uma cena, inclusive foi o tema do meu TCC, isso em 2000, nem vou falar a época, para vocês não me chamar de velha, mas eu me lembro que essa cena sempre me chocou muito, que é a cena da mãe que idealizou seu bebê perfeito, né? E de repente ela encontra esse bebê lá na UTI, numa caixa de acrílico, né? Numa incubadora, que nada tem a ver com o berço que ela preparou na casa dela, simples ou não, mas com certeza seria muito mais aconchegante e mais confortável aí para essa família, né? E aí essa família vai lá para uma UTI, essa mãe às vezes ainda sangrando, né? A aloquiação mesmo, ou com dor. E aí ela chega nesse ambiente onde as pessoas estão para lá e para cá, né? Que para lá e para cá somos nós trabalhando para lá e para cá, e cuida de menino, e vai lá e dá banho, e muda, e dá dieta, e volta e passa, com algo tão rotineiro para a gente, né? Mas algo extremamente novo, né? Totalmente novo aí para essa família, que nenhuma família idealiza isso, não adianta, né? A gente pensa assim, eu quero que o meu filho vá para a UTI. Óbvio que quando a gente tem aquele bebê cardiopata, olha a importância também de ter o diagnóstico para pensar, vai nascer aqui, vai acontecer isso, vai ficar. Então, por mais que o sofrimento não diminua em nada, mas ela sabe os próximos passos, né? E uma mãe que ela é pega de surpresa, não. Ela não sabe os próximos passos. E o ambiente por si só, por mais que a gente tente colocar bichinhos na parede, por mais que a gente tente trazer, não, traga alguma coisa de casa, mas não é o ambiente de casa. Não é o ambiente que essa família idealizou, não é o ambiente que essa mãe sonhou, não é, com certeza. E aí, gente, ainda surgem as situações muito complicadas. Depois eu vou desligar e vou ficar com minha cara mesmo falando aqui. Mas aqui, antes de acabar, eu vou voltar, porque eu quero ver vocês. Então, deixa eu terminar aqui. E aí, isso aqui é o que eu vou desejar depois para vocês, mas não é agora ainda não, viu? Isso aqui é para o sabadão, aí quem gosta de sua redinha, e para a sua rede, para aproveitar. A rede terapia, a gente usa muito nas UTIs neonatais, como relaxar esse bebê, reorganizar esse bebê, né? Surgiu aqui no Ceará, foram os colegas da UTI Neo do Ceará, mas na Bahia a gente usa muito. Eu não acabei não, viu, gente? Eu só vou sair do slide para vocês me verem. Estão me vendo? Sim, estamos. Bom, então vamos lá. É porque agora a gente vai ter um papo, a gente vai conversar um pouquinho aí. E aí eu não sei qual é a organização, se pode me perguntar agora, mas quem quiser acho que perguntar, acho que já pode ir. Mas aí tem que ver nossa moderadora aí para dizer o que pode e o que não pode, viu? Mas, assim, o que eu queria trazer tudo isso para vocês? A gente falou um pouquinho de fisiopatologia, né? A gente falou um pouquinho sobre doenças, a gente falou de fatores de risco, fatores, né, determinantes, falamos várias coisas. Mas o que eu queria dizer para vocês, que nesses 10 anos na assistência, né? Porque eu fiquei depois na parte de gestão, mas 10 anos na assistência, o que eu pude perceber?
Seja você rico ou pobre, seja você branco ou negro, ou amarelo, o que for. Esteja você, profissional, numa UTI da Rede Dó, como eu estive em São Paulo, que é considerada a melhor UTI neonatal da América Latina, na época a gente tinha 57 leitos neonatais, nós éramos 5 enfermeiras por plantão, então nós tínhamos 5 enfermeiras de manhã, 5 enfermeiras à tarde, 5 enfermeiras no noturno 1 e 5 enfermeiras no noturno 2, fora as feristas e o pessoal que cobria. Então, a gente tinha mais ou menos uma equipe de 25 enfermeiros. Imagina, 25 enfermeiros dentro de uma UTI com 57 leitos, mais um que a gente fazia sala de parto, né, que mais ou menos era lá, a gente tinha mais ou menos uns 20, 30 partos dia, né, a Rede São Luís, que a maioria desse pessoal famoso, tudo vai ter filho lá, né, que é a maternidade São Luís, lá no Itaim Bibi, em São Paulo. Então, assim, era uma média por volta de cuidados que a gente fazia, assim, eram 70, 80 bebês por dia, né, para rodando essa equipe. Era 10 enfermeiros, 5 manhã, 5 tarde, fora o pessoal do administrativo, mais à noite. Então, lá eu lidava com quem? Eu lidava com pessoas da mídia, eu lidava com pessoas, com procuradores da justiça, eu lidava com juízes, eu lidava com médicos, que muitos eram nossos colegas do dia a dia e depois, por algum motivo, iam parar com seus bebês lá na UTI neonatal. Mas também estive na UTI neonatal do Hospital do Oeste, das Obras Sociais Irmã Dulce, lá na Bahia, que é um hospital público 100% SUS, uma UTI que nós tínhamos na época, hoje aumentou um pouquinho, aumentou 4 leitos. Na época nós tínhamos 15 leitos de semi-intensiva, que era semi-intensiva só no nome, e a gente tinha, que hoje em dia você sabe que depois da Rede Cegonha a gente mudou as nomenclaturas, né? O 5, o SINCA e cuidados intermediários, e a UTI propriamente dita, né? Mas é a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. E aí a gente tinha 7 leitos de UTI, esse sim, UTI, e 15 leitos de semi-intensiva. Então, estive eu lá, né? Ou eu estando, melhor aí, para ficar não ficar tão feio a frase, estando eu lá em São Paulo, na Rede Dó, ou estando eu nas Obras Sociais Irmã Dulce, o meu sentimento era o mesmo. E eu tenho certeza que os pais eram o mesmo. Quando a gente tem um bebê enfermo, seja ele cardiopata ou não, a gente nada do que a gente do que a gente construiu ali vira nada. Sabe o que é nada? Os pais eram os mesmos, os medos eram os mesmos, os anseios eram os mesmos, a fala era a mesma, óbvio, cada um na sua, né, na sua formação, né, com um português mais rebuscado, um português mais simples, mas a fala era o mesmo. Eu não quero perder meu bebê, eu tenho medo de perder o meu bebê, eu queria que fosse eu, mas que não fosse ele, eu daria a minha vida por ele, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que neonatologia é algo muito específico, é algo que a gente tem que desenvolver e deixar, né, se desenvolver dentro da gente. Esse conhecimento que não é um conhecimento só científico, mas é um conhecimento intuitivo, né? É um conhecimento empírico, e é isso que nos faz ser enfermeiros. É isso, é sentir o outro. Olha, eu fico toda arrepiada porque eu amo disso que eu falo, viu? Isso quem me conhece sabe que eu falo do que eu acredito realmente. Então, é isso que nos faz diferente, é sentir. Então, eu confesso para vocês que muitas vezes eu chorava com essas mães, mas eu sempre soube qual era o meu papel. O meu papel era tornar a vida daqueles pequenos melhor dentro da sua gravidade. Né? Então, assim, eu lembro de uma mãe que ela falou assim, olha, eu quero que você guarde essa moedinha que foi do meu avô dentro da incubadora. Aí eu falei, meu Deus, se a enfermeira da CCIH me pega, ela me mata, arranca meu pescoço fora, que eu tô botando uma moedinha. Aí lá fomos nós para a desinfecção da moedinha.
Pegamos essa moedinha, colocamos numa solução de clorexidina e deixamos depois, pegamos um papel, um grau cirúrgico, para botar na moedinha. Fomos lá com o pessoal da CME para lacrar o papel dentro da moedinha, para depois botar a moedinha dentro da incubadora. Eu só sei que essa mãe ficou muito feliz e ela sentiu que o bebê dela melhorou porque ela estava, né, na crença dela, ela acreditava que por ser do avô e pelo avô ser extremamente religioso, que o bebê melhorou por aquilo. Eu, particularmente, acredito na fé, mas não acredito neste caminho da fé que ela acredita. Mas se para ela era importante, para mim também se tornou importante. E dentro da questão religiosa e da espiritualidade dela, realmente o bebê melhorou. Eu acredito acredito que tenha sido pelas questões de tratamento, de prognóstico e da vida, né? Porque a vida é assim, você sabe que eu posso ter o melhor tratamento, o melhor prognóstico e de repente não é o do meu desígnio, aquele é para mim ir embora naquele dia e eu vou. Pode ter certeza absoluta disso, que a gente vai embora o dia que a gente tem que ir. Porém, nós, profissionais da área da saúde, nós temos que fazer o nosso trabalho direito, de forma, né, ordenada, organizada, dentro dos protocolos validados cientificamente, né, embasados cientificamente, validados, comprovados, né? Isso eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, não. Muito pelo contrário. Nós temos que ser cada vez mais ciência também. Mas nunca se esqueça do que o que é importante para o outro tem que ser importante para você também. E essa questão da moedinha, que deu um trabalho miserável para botar essa moedinha, porque não era uma moeda pequenininha, era uma moeda maiorzinha, assim, de um santinho lá dela. Então, a gente ainda botamos escondidinho para ninguém ver. E o processo de, gente, tem uma moeda dentro da incubadora, ninguém joga fora. Porque é isso, né? Aquele processo todo de comunicação. Mas isso foi importante para aquela mãe, foi importante para aquela família. Enfim, o bebê acabou indo. Outro relato que eu queria dizer para vocês, que foi um relato que me marcou muito, e aí esse era específico de um bebê cardiopata, é uma mãe que ela sempre... Lembra que essa convivência de UTI, gente, é convivência de 1 ano, de 2 anos, né? Você acaba virando uma família, principalmente no que diz respeito ao cardiopata. Porque a depender da cardiopatia, ele não vai para casa tão cedo. Ou ele vai e volta, né? Então, é uma relação que não tem como ser superficial. Como é que eu convivo com uma pessoa 8 meses, 9 meses dentro de uma unidade de terapia intensiva, todo dia ali, e eu não tenha que ter uma relação mais próxima? Não tem como, não tem. Né? Ou senão você vai se tornar uma máquina de trabalho sem sentimentos, e aí eu vou dizer assim, com todo carinho para você, meu amigo, minha amiga, procure uma ajuda psicológica, porque o fator humano é o que te mantém ali dentro também. Então, se o seu fator humano, você se tornou uma máquina de gelo e você não sente nada com a dor e com as alegrias do outro, o seu lugar não é ali, né? E você está precisando de ajuda realmente. Então, aí essa mãe, eu me lembro como hoje, era um plantão noturno, e essas mães, geralmente, elas passam o dia todo, e a gente aconselha, vai dormir em casa, aí elas vão revezando. Infelizmente, algumas mães não têm com quem revezar. Eu vou dizer para vocês uma outra coisa muito triste que acontece, é que nem todos os pais suportam, eu digo pais, homem mesmo, né? Nem todos os homens, eles suportam. Então, no final, quem fica é a mãe. Eu não posso dizer para vocês que o pai, não tem muitos pais que fogem, né, que são totalmente ao contrário. Mas aí, nos meus 10 anos de crianças cardiopatas ou outras malformações mais debilitantes, eu percebi, e posso falar isso com toda certeza absoluta, de que no final a mãe acaba sozinha, né? A rede de apoio dela é muito pequena, a rede de apoio dela Perdão, gente, é que eu tenho um cachorro, chuchu, que onde eu estou, ele quer ficar perto de mim. E aí, ele saiu e queria entrar e estava batendo na porta. Mil desculpas, mas já entrou, já está aqui debaixo da cadeirinha no lugar dele. Então, a mulher acaba sozinha.
Essa mãe, ela não é mais, né? Eu falei mulher, mas acho que ela nem é mais, coitada, uma mulher. Ela vive uma mãe 24 horas. E aí, essa mãe, ela estava saindo, e aí ela disse para mim assim, Isa, oi, tudo bem e tal? Ela falou assim, eu queria te pedir um favor. Eu já estava lá no estacionamento, e aí eu voltei, porque eu senti um aperto no meu coração, e eu queria que você ficasse de olho no meu bebê e tal, né? Que chama Gustavo, o bebê dela. Eu queria que você ficasse de olho no Gustavo, porque eu não estou me sentindo muito confortável de ir para casa. Eu queria ficar, mas como eu já estou aqui há 2 dias, eu preciso ir em casa tomar um banho e tal, né? Aí eu falei para ela, não, pode ir, tranquilo, mas o Gustavo tá ótimo, a saturação dele já vai fazer uma semana que se mantém bem, já terminou os antibióticos, agora só tá mais intensificando a parte da fisioterapia e tal. Ela falou, eu sei de tudo isso, mas não sei, é um negócio assim que eu senti, eu queria que você ficasse de olho. Como ela me pediu, eu falei, né, vou passar. E a gente, como eu disse para vocês, eram 50 e tantos leitos. Então, nós tínhamos várias UTIs. Cada UTI tinha 5 leitos e a gente tinha um corredor bem grande, assim, e a gente sempre passava por ali. Quando eu passei pelo corredor, naquela noite, já com as luzes, né? A gente apaga um pouco das luzes. Quem trabalha em plantão noturno sabe que lá para meia-noite a gente costuma dar uma diminuída no ritmo. E aí, passando por lá, fazendo aquela ronda, a gente dividia quem ia fazer a ronda, né? Aí, fazendo a ronda das UTIs, eu passei e ouvi a vozinha da mãe. Eu não sei, aí quem quiser acreditar, acredite. Mas eu ouvi a vozinha dela como se ela estivesse repetindo para mim: Isa, cuida do meu bebê. E aí eu fui e entrei. Quando eu entrei, o oxímetro, que é um defeito muito grande que nós da enfermagem temos, que é diminuir o barulho dos alarmes. Se alguém inventou um alarme, é para alarmar. A pessoa que estava na sala, as 2 técnicas que estavam na sala, já com aquela penumbrazinha, com as luzes semi-desligadas, a gente deixava só os focozinhos assim de cima da incubadora e apagava a luz central da UTI. Aí, quando eu entrei, eu fui direto no leito dele. Quando eu cheguei no leito dele, ele estava cianótico. O oxímetro tinha saído do pé dele. Ele não fala, gente. Ele não grita, tô passando mal. Ele não fala, né? E aí ele estava já, quando eu cheguei no leito, eu acho que ele já nem estava mais na incubadora, ele era um bebê grande, ele estava no berço aquecido. Quando eu cheguei, ele estava cianótico. E aí já começamos, né, já comecei a estimular ele e tal, aí já chamou a equipe de fisioterapia, vem médico, todo mundo. Resumo, quando a mãe chegou no outro dia, ele estava no CPAP, que é aquela pressão, né, positiva, que no bebê a gente está no nariz, no bebê menor, e no adulto a gente faz, que é a ventilação não invasiva, né? E aí, quando a mãe voltou no outro dia, ele estava assim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tem que estar aberto a essas coisas que transcendem a ciência. Eu não estou... Quem me conhece sabe que eu sou... qual é a minha crença, mas eu estou dizendo para vocês de que existe algo além, que é a ciência. Existe algo além que, na minha concepção, é Deus, é o Espírito Santo que fala com a gente, né? E cada um vai ter a sua concepção de espiritualidade. Então, naquele momento que eu ouvi, eu tive a nítida certeza de que o coração da mãe estava ligado com o meu coração e que o que ela tinha me dito era um sentimento que talvez ela tinha tido, que transcende, porque maternidade é isso, então transcende a ciência, então ela sentiu que o filho dela não ia ficar bem, apesar das evidências dizer o contrário. Ele estava há mais de uma semana sem necessidade de oxigênio, saturando bem, não estava usando antibiótico, né? Mas cientificamente ele estava com evidências embasadas em evidências científicas, ele estava caminhando para ficar ótimo. Mas aquele sentimento dela, e eu só entrei naquele leito, porque não era o meu destino na hora que eu estava fazendo a minha ronda, porque eu realmente ouvi, e aí a gente reanimou no momento certo, e o bebê acabou indo para casa, eu não sei, perdi o contato, mas, óbvio, que muito depois disso também, viu? Porque já disse para vocês, bebê de UTI não é igual a adulto, eles ficam muito tempo hospitalizados, e aí a nossa vivência realmente é diferenciada. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, tem um livro chamado Mãe de UTI, Amor Incondicional. É um livro que vocês ainda encontram ele para vender na internet. Eu aconselho quem gosta da temática ler. Ele
essa mulher que escreveu esse livro, ela ficou internada nesse hospital, o bebê ficou internado, né? Maria Júlia é o nome dela, a mãe, e ela ficou na unidade que eu trabalhava, mas eu não cheguei a conhecê-la. Mas é um livro lindo, é o relato dela. Eu tenho certeza que quem lê não tem como não chorar. É um relato de uma mãe, mas ela traz muito da nossa vida profissional, porque ela traz lá relato de pessoas que fizeram a diferença na vida dela com atos muito simples. Talvez como a moeda, né? Talvez como o tá fora do horário, mas vamos quebrar o protocolo um pouquinho, porque a gente não é engessado, nós não somos máquinas, nós somos pessoas, e pessoas sentem pessoas. Então, eu aconselho ler esse livro, é um livro muito bom, é um livro gostoso de ler, assim, é uma leitura leve, mas também muito dramática, porque o sofrimento dela é muito grande, mas ela conseguiu ressignificar todo aquele sofrimento. A filha dela, infelizmente, faleceu. Infelizmente, eu também não posso negar para vocês que a maioria das cardiopatias complexas, elas evoluem realmente a óbito, ou é devido à limitação que nós temos, né, a limitação de tecnologia, principalmente nós do Nordeste. Vocês sabem que aqui no Nordeste, quem acaba tendo uma tecnologia mais avançada é o estado do Ceará e o estado da Bahia, né? O estado do Piauí, a gente não tem ainda formalizado pelo SUS o tratamento e a correção cirúrgica de cirurgias, né, de cardiopatias congênitas. A gente tem um déficit muito grande. Eu não sei qual é a realidade em outros estados, mas eu falo pelo Ceará e pela Bahia, porque são dados do próprio DataSUS, né, de cirurgias, de correção cirúrgica e de questões financeiras, né? Infelizmente, também a tabela do SUS não favorece muito para que aí é meu lado auditora, não favorece muito para que os estados queiram fazer esse tipo de cirurgia. E lembrando também, meu povo, que esses bebês não voltam. Então, se eles não voltam, eles não causam grande alarde no mundo político. Então, é uma população muitas vezes esquecida. Nós não falamos muito sobre isso, nós não escrevemos muito sobre isso, e a gente não tem cobrança sobre isso, né? É algo que me entristece muito, porque é um mundo à parte e um mundo que não tem voz. Por isso que quando me chamaram, eu falei, eu só vou para falar disso. É um mundo que não tem voz, são pessoas que não falam, né? E aí essas mães, como já dito, elas muitas vezes, na maioria das vezes, elas ficam sozinhas, no apagar das luzes, elas vão estar só. E às vezes, eu chego a me emocionar, mas é verdade. Às vezes só nós, os profissionais da área da saúde, vamos estar com elas ali no apagar das luzes ou no fechar mesmo daquele ciclo, né? Que é vida e morte. Então, muitas vezes só nós mesmo. Então, é uma área muito interessante, mas e com muitos retornos também. Eu falei aqui do sofrimento, mas é muito retorno, gente. É muito retorno. Vocês não têm noção do que esses pequeninos nos ensinam de garra, de força, de coragem, de que é possível mudar a realidade. Eu aprendi muito com eles e eu tenho uma saudade imensa, imensa, imensa no meu coração. Eu digo que eu fui uma enfermeira, hoje eu não estou mais na enfermagem, mas eu fui uma enfermeira muito feliz. E devo essa felicidade à neonatologia, pode ter certeza disso. Eu acho que é isso, gente. Tá bom, porque eu falo demais. E eu falo rápido. Isane, que colocação perfeita, que palestra perfeita. Muito bem mencionado você ter dito, né, sobre essa sua vivência e o quanto é importante essa abordagem humanizada, esse fato de você ter dito para a gente olhar com empatia para aquela mãe que muito sofre, porque ela tem aí toda uma expectativa quando ainda está gestante do filho, né? E assim que nascer, o filho ficar ali distante dela, ela tá naquele momento todo de sofrimento. E o quanto você falou sobre a questão do, às vezes, pular alguns protocolos, né, e dar importância também à questão da crença e do sentimento da mãe, por mais que você não acredite naquilo, mas levar muito em consideração o que aquela mãe acredita e o que vai fazer com que ela fique um pouco mais confortável também. Muito importante, muito necessária. Eu vi também a imagem do bebezinho que você colocou com a sutura, né?
Eu fiquei imaginando o quanto deve ser difícil o cuidado com esses bebês, você pensar de, sei lá, passar uma sonda ou algo do tipo, o quanto deve ser minucioso, o quanto deve ser com todo cuidado. E é muito importante essa questão da assistência bem humanizada e observar muito o lado do paciente e do acompanhante. Uhum. E porque um dia são eles e amanhã pode ser a gente, né, Gleice? Eu acho que a vida dá muitas voltas. Eu sempre digo isso. E aí seria outra palestra, mas quem sabe um dia. Eu também já fui paciente. E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que eu semeei, eu colhi. Tudo aquilo que eu acreditava, de falar assim, ai, não é o horário, mas essa avó, eu me lembro de uma avó que ela veio de Manaus, e aí, lá em São Paulo, e aí ela chegou e ela disse assim, olha, deixa eu ver, eu acabei de chegar do aeroporto, e era um bebê assim, que a gente sabia, lá no fundo a gente sabia que a sobrevida dele era, o prognóstico dele era muito ruim, né? E aí era de noite, aí eu falei, vó, não pode, mas eu vou deixar. Óbvio que as câmeras pegaram, né? E aí, no outro dia, eu fui chamada. Aí eu disse para minha chefe, que também é uma pessoa muito humana, aí eu disse que eu aprendi muito com ela. Ela foi minha professora, minha orientadora e minha coordenadora. E aí eu disse para ela assim, Fernanda, no meu lugar, o que você faria? Ela, Isa, não me coloque em situação complicada. Eu, Fernanda, no meu lugar, o que você faria? Ela, eu deixaria entrar. Eu falei, então, veja aí o que você pode fazer por mim. Se precisar assinar alguma coisa, fazer o quê? Eu vou assinar, né? Mas eu não tive coração de não dizer para a avó, que a avó chegou tão feliz, querendo ver esse neto tão idealizado, tão sonhado, e que cá entre nós a gente sabe que eu acredito em milagres, mas eu sei que o prognóstico dele é muito ruim. Então, para que eu vou me apegar a um protocolo, sendo que esse contato pode ser único, o último, né? Óbvio que a gente tem que ter regras, né? Regras são feitas para ser cumpridas, mas a gente tem que também deixar o nosso coração também falar, às vezes. É isso. Isane, aqui no chat a gente tem uma pergunta que foi de É. Albilene. Ela perguntou o seguinte: em relação à recuperação pós-cirurgia de tetralogia de Fallot, a criança se recupera 100%? Então, como eu disse, as cirurgias cardíacas, no que diz respeito à criança, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Aí, só aproveitando, falando disso, como é o nome dela? Albilene. Albilene, pronto. Ah, conheço até. A Albilene, minha filha, o paciente... E professora? Oi, querida. Vamos Aqui lá. é a Sabrina, é porque eu tô com o ADM da plataforma e tá aparecendo do CAEF, mas a Sabrina tá aqui, tá perguntando. Pronto, bora lá. Sabrina é uma que quer ser enfermeira neonatologista, viu? Nós estamos nessa luta aí para botar a Sabrina, né, como enfermeira neonatologista. Eu falei com ela que eu vou fazer uma mentoria para ela para dar certo. Na verdade, gente, assim, o procedimento cirúrgico é o mesmo. Lá nessa UTI que a gente trabalhava, às vezes, devido à própria fragilidade do bebê, a gente montava, acreditem, a gente montava uma sala de cirurgia dentro da UTI. E o doutor Jatene, que é filho do doutor Jatene, do Dante Spazaneres, né? Não era o doutor Jatene mesmo que criou o procedimento, né? Ele criou uma técnica cirúrgica, ele operava lá. Era um homem com uma mão desse tamanho, dava 2 mãos minhas, mas ele conseguia operar de forma tão minuciosa, que era algo assim complexo. E eu lembro que ele gostava de botar música clássica para operar. Então, quando ele operava, eu viajava, eu imaginava que aquilo era como se fosse uma orquestra mesmo. E você vê o coração batendo, aquele minúsculo coração, quase do tamanho de um coração de galinha, uma coisa tão pititica. E ele fazendo todo o procedimento cirúrgico. Mas, como eu disse para vocês, a cirurgia cardíaca no bebê, ela é um pouco mais complexa, porque alguns procedimentos eles têm que ser feitos imediatamente, porque se não fizer, é incompatível à vida. Só que para a gente operar, esse bebê tem que ganhar peso, esse bebê tem que estar bem hemodinamicamente, diferente do adulto, porque geralmente o adulto, quando ele vai operar, ele faz aquele monte de exame pré-operatório, né? Não estou falando de urgência, de colocar, né? Aí não é nem procedimento, não é nem cirurgia, mas é procedimento, um stent, etc., né?
já uma revascularização do miocárdio, ele vai passar por mil exames e tudo. E quando a gente fala de um bebê, é tudo mais minucioso, até o transporte desse bebê é diferente. Falando especificamente da tetralogia, a correção, como a gente fala de 4, então às vezes uma coortação, às vezes uma transposição de grandes vasos, que está tudo associado, a gente não consegue fazer tudo de uma vez só. Viu? Às vezes ele consegue corrigir 2 defeitos, mas esse bebê com certeza vai ter que fazer posteriormente outra cirurgia para corrigir os outros defeitos. Na minha vivência, eu nunca vi corrigir num procedimento só, principalmente por causa do tamanho do bebê. Lembre-se que nos primeiros 2 anos ele vai ter um boom de desenvolvimento, ele vai sair de 40 centímetros, né, de 48, 45 centímetros, 50 centímetros, ele vai ter um crescimento maior aí, que é o primeiro estirão que acontece até os 2 anos, né, falando de desenvolvimento do bebê. Então, por isso, as cirurgias, elas são feitas em etapas, baseando muito a questão do ganho de peso e da estrutura do bebê. Porque não adianta, muitas vezes, eu operar um coração com 3 quilos e pouco, sabendo que esses 3 quilos e pouco, até o final dos 2 anos, ele vai estar, até o final do ano, ele já vai estar com 12, 14, 15 quilos. Então, tem que pensar na compensação também. Já o adulto é diferente. O adulto, ele opera com 70 quilos, ele vai continuar basicamente com 70 quilos. Então, a questão do peso vai interferir muito na decisão do momento para operar, quando operar. E, às vezes, digo mais, às vezes precisa se reoperar. Então, às vezes, tem uma reabordagem do mesmo procedimento. Por isso que, ao longo da vida, ele pode passar por N procedimentos cirúrgicos. Eu acho que deu para entender. E o pós-operatório, já aproveitando aí também, o pós-operatório, ele é bem doloroso, né? Como a gente falou, porque assim como o adulto, eles ficam com drenos, né? Claro que microdrenos, a sutura, a cirurgia, tirando a comunicação intraventricular, que hoje eles fazem um cortezinho minimamente invasivo, mas quando é um procedimento mais da tetralogia, por exemplo, ainda se usa, né? O corte, né? Na verdade, eles serram mesmo, né? O externo, o procedimento é assim, então já tem que serrar, tem que fazer mesmo a abertura do externo, então é um procedimento doloroso, com o uso, muitas vezes, de morfina, como a gente também usa no adulto, quer dizer, não sei se usa mais, talvez alguém aí que tenha assistido algum procedimento, mas a gente ainda usava morfina no pós-operatório, que acarreta algumas questões também hemodinâmicas, né? E além de náuseas, vômitos, a extubação precoce também como adulto, e o resto a gente trabalha alguns protocolos parecidos, mas tudo muito mais minucioso. E também ele descompensa muito mais rápido. Eu sempre digo que recém-nascido, bebê, neonatologia, ele é igual passarinho. Ele está agora aqui falando com você, brincando, falando não, né? Falando do jeito dele de se comunicar, brincando, e tá ali, tá com a mãe, tá aí, vai pro berço, volta, e daqui a pouco ele descompensa. O adulto não, o adulto, até pelos sofas lá que vocês estudam, quem gosta de adulto, ele dá sinais de deteriorização, né? Ele vai dando. O recém-nascido, esses sinais são muito inespecíficos, e às vezes a gente não consegue perceber. Mais uma vez eu digo que a gente tem que usar muito intuitivo. Ciência, mas também tem muita questão intuitiva. Espero ter respondido. Mas alguém Respondeu tem dúvida? sim, professora. Obrigado. Obrigado, viu? Mas alguém tem dúvida? Caso tenha, pode ligar o áudio, já que a Isane também nos deu essa liberdade, né? Para poder interagir. Aproveitem. Já todo mundo já, né? O povo tá cansado também, não tá, Grace? Já aí. Hoje eu acho que eu sou a última palestra, não sou a palestra? Da manhã é. À tarde a gente ainda tem uma outra. Aí agora o povo já tá cansado. Mas pelo jeito é isso. A gente agradece por você ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado, por toda essa entrega nessa palestra, por ter abordado tão bem e ter relembrado nessa questão de não só o cuidado mecanizado, mas também levar em consideração a emoção dali, daquele espaço, daquele momento, do que aquela mãe sente
do que aquele bebê sente também, que muitas das vezes é negligenciado, né, pelas pessoas. E a gente agradece por enorme contribuição. Eu que agradeço, gente. Toda a sorte do mundo para vocês, tá? Eu super acredito nessa nova geração. Eu até disse, eu sempre falo isso para os alunos, eu falo, gente, vocês, no nosso tempo, a gente tinha a gente tinha muita dificuldade para estudar, porque o conhecimento era difícil chegar, né? A gente tinha biblioteca, lá onde eu estudava, a gente ia para a Birene, que hoje virou a Birene totalmente aí digital, né? Na minha época não era digital, então a gente tinha que ir carregar livro, aquilo era horrível. Então, assim, aproveitem, façam a diferença na geração de vocês, tá? Eu preciso de enfermeiros para cuidar de mim lá no futuro. Então, por favor, se dediquem, estudem, tá? E é isso, um beijo no coração, precisando, estou aqui, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Galerinha, a lista de frequência foi liberada no chat. Vocês assinem. À tarde nós teremos mais uma outra palestra, então a gente se encontra. O pessoal mandou no e-mail, né, o link das palestras do dia, então tá lá disponível e a gente espera vocês à tarde. Até mais.